Fala concurseiro, fala concurseira, aqui do Doutor Concursos, mais uma hora de atualidade, professor Arnaldo Vieira. Essa semana não tem como a gente fugir do assunto eleições, mas antes de começar o vídeo, eu tenho que pedir sempre para você se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ativar as notificações, participar desse vídeo, compartilhando, curtindo e participar das nossas redes sociais. Aí a gente consegue sempre ter material sendo produzido para vocês. E participe, escreva para a gente o que vocês acham aqui dos vídeos, tá ok? Como eu estava falando, gente, não tem como a gente fugir desse assunto, que foi o assunto que tomou a semana passada, que foi, inclusive, tema do final de semana todo e que todos nós temos que acompanhar. Se não para os próximos concursos, pelo menos como um ato de cidadania. As eleições agora no primeiro turno, no caso agora para presidente e governador, mas que já se encerraram também, que vão para o segundo turno, na verdade, mas que agora também terminaram nas eleições legislativas, nos cargos de deputado federal, senador, deputado estadual ou, no caso de Brasília, deputado distrital. Então aqui a gente fez eu fiz um apanhado dos números para a gente exatamente debater com vocês, tá ok? Resultados finais, urnas abertas no domingo à noite. Jair Bolsonaro, 46% dos votos, totalizando 49 milhões e uns quebradinhos de voto. Fernando Haddad, 29%. 31 milhões de votos. Em determinado momento da apuração, suspeitou-se que o Jair Bolsonaro poderia levar no primeiro turno. Com 53% das urnas abertas, ele estava com aproximadamente 49% dos votos. Depois, quando a votação de Nordeste especificamente foi começar a ser lançada no sistema, o Fernando Haddad conseguiu aumentar o seu percentual de votação e o final das votações ficou 46-29 agora no primeiro turno. Os dois vão disputar o segundo turno das eleições, certo? Mas um número chama muito a atenção e é aí que pega exatamente uma questãozinha que eu acho que pode ser exigido de você, que é o número de abstenções. 20% do eleitorado brasileiro se absteve nessa votação. Número alto. Se você utilizar a linha histórica, ou o passado recente das eleições, 2014, 2010, 2006, o Brasil nunca tinha chegado numa margem parecida com isso. Sempre ficava em torno de 14, 15, 16%. Este ano, 20%, algo em torno de 29,9 milhões de pessoas não votaram, não participaram da eleição, ou seja, não estiveram exatamente na urna, nem justificaram seus votos. Ou votaram em branco, ou anularam o voto. Isso tudo, segundo os analistas que estão desde o final de semana analisando esses resultados, indica exatamente uma espécie de cansaço das pessoas em participar do processo eleitoral. Lembrando que o voto no Brasil é obrigatório. Então nós temos exatamente que comparecer nas urnas nas duas votações, agora primeiro e segundo turno. Nos estados onde houver o segundo turno, também, agora no último final de semana do mês de outubro, de 28, o brasileiro tem que voltar para a urna para novamente exercer seu ato de cidadania. Por quê? É um direito, de uma certa forma, mas é uma obrigação também. O voto é obrigatório. Agora, para 29,9 milhões de brasileiros que não quiseram participar, essa regra não vai valer. Isso pode, às vezes, ser perguntado para você, ser questionado para você exatamente por que dessa indignação das pessoas. Que, de uma certa forma, esteve relacionado também com os resultados que nós tivemos no Senado e na Câmara. No Senado Federal, 85% de renovação no quadro de senadores. Veja, 46 dos 54 eleitos são senadores novos. Lembrando que essa eleição, nós votávamos para 2 senadores. São 3 senadores por estado, você tem uma renovação, os mandatos são de 8 anos, a cada eleição você renova ou 2/3 ou 1/3. Esse ano, renovação de 2/3. Veja, 46 dos 54 são novos, que foram eleitos, são senadores novos, que nunca estiveram no Senado. E representam exatamente pessoas que muitas vezes não estiveram nem na política. Vou citar, por exemplo, a Leila do vôlei, que foi eleita senador pelo Distrito Federal. São pessoas completamente novas que estão agora surgindo, justamente nesse movimento de mudança que o brasileiro mostrou agora nas urnas. Outra informação, no Senado também, 5 novas siglas partidárias agora estão com representantes.
5 partidos agora possuem novos senadores. Veja, é um ato de renovação. Figuras clássicas, emblemáticas da política, não conseguiram o coeficiente, não atingiram a meta e agora não estão mais na Câmara, não estão mais no Senado. Outra informação, 10 senadores que estavam concorrendo à reeleição, mas que eram investigados pela Operação Lava Jato, não conseguiram se reeleger. Outro indicativo, outro sinal que o eleitor brasileiro deu exatamente para esses cargos. O cargo de senador é um cargo considerado majoritário, indicando exatamente que as pessoas não queriam exatamente a continuação dessa sistematização política que já existia. No Congresso Federal, há uma outra mudança, um outro número importante, 53% de renovação. Veja, foram 240 deputados que conseguiram se reeleger, mas 273 novos deputados. É claro, bem verdade, que nós tivemos algumas situações em vários estados, mudanças alavancadas em sua maneira por conta da votação do Jair Bolsonaro. Muitos desses deputados, inclusive senadores, tiveram exatamente uma proximidade muito grande com a campanha do Bolsonaro e atingiram votações muito grandes. Vou citar um exemplo, por exemplo, agora da deputada Janaína Pascoal, que foi eleita aqui deputada estadual por São Paulo com mais de 2 milhões de votos. Uma quantidade assim, exorbitante de votos. O partido dela conseguiu fazer 15 deputados estaduais em São Paulo. Uma quantidade enorme. O PSL, inclusive, acaba sendo uma das maiores bancadas. É a segunda maior bancada, somente atrás do PT, que elegeu 56 deputados. Agora veja, o PSL, sabe quantos tinham deputados federais até agora? 1. Eles saíram de 1 deputado federal para 52 deputados federais, representando vários estados, é bem verdade, na bancada eleita junto com o partido pessoal que apoiou o Jair Bolsonaro. É um número muito expressivo para nós analisarmos, para você que está prestando os concursos, analisar, e provavelmente isso em algum momento vai ser questionado exatamente nas perguntas que vão ser feitas nos concursos. Essa mudança, esse quadro político de renovação que se colocou dessa forma no Congresso e no Senado. Última informação interessante que a gente pode considerar foi que esta eleição foi a eleição das mulheres. As grandes vencedoras foram as mulheres. Explico por quê. Veja bem, no Senado, continuamos com 7 representantes. Então, há a possibilidade, inclusive, de aumentar esse número, dependendo, eu não me lembro, acho que é Santa Catarina, que é uma candidata a governo que está concorrendo, se ela perder, ela volta para o Senado. Mas veja, a grande mudança acontece na Câmara. Há um aumento de 51% no número de deputadas federais. Hoje são 51 ou 52, estão indo para 77 deputadas federais. Um aumento muito expressivo. Outra informação que eu acho bem mais interessante, ao todo, votos em mulheres para as Assembleias Legislativas do Estado, para Senado e Câmara, somaram 11 milhões de votos. É algo muito expressivo. Os partidos tiveram que destinar 30% obrigatoriamente das suas legendas para as mulheres, mas também destinar o fundo partidário que sustentou as eleições dessas mulheres. Mesmo assim, a participação do voto feminino, o engajamento das mulheres no sistema político como um todo, foi extremamente positivo. A eleição provavelmente marca 2018, marca esse posicionamento das mulheres, e inclusive o trabalho delas daqui para frente em pautas que são de interesse do público feminino, que vão agora ser bandeiras defendidas por elas. Essas informações, esses números todos, a internet está cheio disso. Mas, infelizmente, também uma última coisa para a gente fechar, que, infelizmente, todos nós, você deve ter recebido, eu recebi de monte, muitas pessoas receberam. De sábado para domingo, as fake news, as notícias falsas em relação à eleição. Inclusive, notícias falsas durante o domingo. Vídeos que foram editados e colocados dizendo que urnas eletrônicas tinham sido burladas, o cidadão apertava o número, já completava o número com o candidato, isso impedia a votação. Várias e várias denúncias esparramadas por todo o Brasil, dizendo que pessoas não estavam conseguindo completar o voto, que urnas foram saqueadas, enfim, muita notícia negativa.
Outra ação, provavelmente outra questão que vai ser exigida de você, vão ser exatamente o impacto das fake news nas eleições agora, 2018. Foram muitas informações. O governo, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de 700 denúncias de informações falsas que chegaram até eles, e muitas delas, inclusive, com vídeos, com pessoas filmando o ato de votar. Além de ser crime, muitas delas serão editadas. Então veja, muito cuidado, inclusive para você que vai votar agora no final do mês, você que vai participar de novo no ato cívico, para que a gente tome cuidado e não dissemine essas informações. Mas isso também vai ser pergunta de concurso, eu tenho quase certeza, daqui para frente. Como que as fake news impactaram as notícias das eleições como um todo, ok? Encerrando o vídeo, pedindo para você, então, curtir o nosso vídeo, curtir as nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, para que a gente sempre produza esses vídeos legais para vocês, tá ok? Um grande abraço para vocês, até semana que vem, gente, valeu!